Entre no espírito deles. A maioria das pessoas está trancada em seus próprios mundos, tornando-as teimosas e difíceis de persuadir. O caminho para atraí-las para fora de sua concha e estabelecer sua sedução é entrar no espírito delas. Jogue de acordo com as regras delas. Desfrute o que elas desfrutam. Adapte-se ao humor delas. Ao fazer isso, você acaricia o narcisismo profundamente enraizado delas e abaixa as defesas delas. Hipnotizadas pela imagem refletida que você apresenta, elas se abrirão, tornando-se vulneráveis à sua influência sutil. Em breve, você poderá mudar a dinâmica. Uma vez que tenha entrado no espírito delas, poderá torná-las suas, em um ponto em que já é tarde demais para voltar atrás. Ceda ao humor e ao sentimento do seu alvo, dando-lhes nada contra o que possam reagir ou resistir. Texto principal: a estratégia da indulgência. Em outubro de 1961, a jornalista americana Cindy Adams obteve uma entrevista exclusiva com o presidente Sukarno, da Indonésia. Foi um feito notável, pois Adams era uma jornalista pouco conhecida na época, enquanto Sukarno era uma figura mundial no meio de uma crise. Líder da luta pela independência da Indonésia, era presidente do país desde 1949, quando os holandeses finalmente cederam a colônia. No início dos anos 1960, sua ousada política externa o havia tornado odiado nos Estados Unidos, chegando a ser chamado por alguns de o Hitler da Ásia. Adams decidiu que, no interesse de uma entrevista animada, não se deixaria intimidar nem sobrepujar por Sukarno, e começou a conversa brincando com ele. Para sua grata surpresa, sua tática de quebrar o gelo pareceu funcionar. Sukarno passou a tratá-la com mais calor. Deixou a entrevista estender-se por mais de uma hora, e, ao término, a presenteou com muitos presentes. Seu sucesso já era notável, mas ainda mais notáveis foram as amigáveis cartas que ela começou a receber de Sukarno, depois que ela e o marido voltaram a Nova York. Alguns anos depois, ele propôs que colaborasse com ele em sua autobiografia. Adams, acostumada a escrever matérias elogiosas sobre celebridades de terceira categoria, ficou confusa. Sabia que Sukarno tinha a reputação de um diabólico Dom Juan, Le Grand Séducteur, como os franceses o chamavam. Teve 4 esposas e centenas de conquistas. Era bonito e, obviamente, sentia-se atraído por ela. Mas por que escolhê-la para essa tarefa de prestígio? Talvez sua libido fosse tão poderosa que não lhe importavam tais detalhes. De qualquer forma, era uma oferta que não podia recusar. Em janeiro de 1964, Adams voltou à Indonésia. Decidiu que sua estratégia continuaria a mesma. Seria a mulher desinibida e direta que parecera ter encantado Sukarno 3 anos antes. Durante sua primeira entrevista com ele para o livro, queixou-se em termos bastante severos dos quartos onde se hospedara. Como se fosse sua secretária, ditou-lhe uma carta para que ele assinasse, detalhando o tratamento especial que deveria receber de todos. Para sua surpresa, ele copiou fielmente a carta e a assinou. Em seguida, na agenda de Adams, havia uma viagem pela Indonésia para entrevistar pessoas que haviam conhecido Sukarno em sua juventude. Então ela se queixou a ele do avião em que precisava voar, que, segundo ela, era inseguro. "Sabe de uma coisa, querida", disse ela. "Acho que você deveria me dar um avião só meu." "Tudo bem", concordou ele. Texto lateral. Você está ansiosa para manter sua amante. Convencer que ela o conquistou por completo. Com sua aparência deslumbrante. Se for roxa, ela está vestindo. Elogie o roxo. Quando ela veste um vestido de seda, diga que a seda cai-lhe melhor do que tudo. Admira-a enquanto ela dança. Canta com a voz, os gestos dela. Você pode até elogiar sua performance, sua capacidade de dar prazer. Diga o que mais a impressionou. Embora ela possa parecer mais feroz em ação do que qualquer medusa, o amante sempre a descreverá como gentil. Mas cuide para não se deixar levar. Faça comentários sutis e cheios de malícia, sem deixar que sua expressão estrague o elogio. A arte mais eficaz é a discrição. Revelar o segredo de uma mulher é arruiná-lo para sempre. Ovídio, A Arte do Amor, tradução de Peter Green. O menino procura fascinar os pais. Na literatura oriental, a imitação é. Texto principal contou, aparentemente um pouco envergonhado. Não era suficiente, continuou ela.
exigiu vários aviões e um helicóptero, além de seu próprio piloto pessoal. Um bom piloto. Ele concordou com tudo. O líder da Indonésia não estava apenas intimidado por Adams, estava totalmente sob seu feitiço. Ele elogiou sua inteligência e sagacidade. Em certo ponto, confidenciou: "Você sabe por que estou escrevendo esta biografia? Só por causa de você! É por isso!" Ele prestava atenção às roupas dela, elogiando seus conjuntos, notando as mudanças neles. Ele parecia mais um pretendente bajulador do que o Hitler da Ásia. Inevitavelmente, é claro, ele tentou se aproximar dela. Ela era uma mulher atraente. Primeiro, pousou a mão sobre a mão dela. Depois, um beijo furtivo. Ela o repeliu todas as vezes, deixando claro que era feliz no casamento. Mas também se preocupou. Se tudo o que ele queria era um caso, todo o acordo para o livro poderia desmoronar. Mais uma vez, porém, sua estratégia direta pareceu ser a correta. Surpreendentemente, ele recuou sem raiva nem ressentimento. Ele prometeu que seu afeto por ela continuaria sendo platônico. Ela precisou admitir que ele não era nada do que esperava, nem do que lhe haviam descrito. Talvez gostasse de ser dominado por uma mulher. As entrevistas continuaram por vários meses, e ela notou pequenas mudanças nele. Ela continuava a tratá-lo com intimidade, apimentando a conversa com comentários ousados. Agora ele retribuía, deliciando-se com esse tipo de brincadeira atrevida. Ele adotou o mesmo tom animado que ela havia usado estrategicamente. No início, ele se vestia com uniforme militar ou com seus ternos italianos. Agora, vestia-se de forma casual, até andava descalço, adaptando-se ao estilo descontraído da relação. Certa noite, ele comentou que gostava da cor dos cabelos dela. Era preto azulado, explicou ela, da marca Clairol. Ele quis ter a mesma cor, ela precisou trazer-lhe um frasco. Ela fez o que ele pediu, imaginando que ele estava brincando. Poucos dias depois. Porém, ele pediu que ela fosse ao palácio tingir os cabelos dele. Ela foi, e então eles tinham exatamente a mesma cor de cabelo. O livro Sukarno, uma autobiografia conforme contada a Cindy Adams, foi publicado em 1965. Para a surpresa dos leitores americanos, Sukarno mostrou-se notavelmente charmoso e amável, exatamente como Adams o havia descrito para todos. Se alguém discordasse, ela dizia que essa pessoa não o conhecia de verdade. Sukarno ficou muito satisfeito, e o livro teve ampla circulação. A obra ajudou a angariar simpatia para ele na Indonésia, onde agora ele era ameaçado por um golpe militar. E Sukarno não ficou surpreso. Ele soube o tempo todo que Adams faria um trabalho muito melhor com suas memórias do que qualquer jornalista sério. Interpretação. Quem estava seduzindo quem? Era Sukarno quem conduzia a sedução. E sua conquista de Adams seguiu uma sequência clássica. Primeiro, ele escolheu o alvo certo. Uma jornalista experiente teria resistido ao fascínio de uma relação pessoal com o entrevistado. E um homem teria sido menos suscetível ao seu charme. E assim, ele escolheu uma mulher, Yes. Textolateral é considerada uma das formas de atrair. Os textos sânscritos, por exemplo, dão um papel importante ao truque de a mulher copiar os vestidos, as expressões e a fala de seu amado. Esse tipo de drama mimese é incentivado na mulher que, incapaz de se unir ao amado, o imita para distrair seus pensamentos. A criança também usa os recursos de imitar atitudes, roupas e assim por diante, buscando fascinar, até que, por meio de uma intenção mágica, o pai ou a mãe também passam a distrair seus pensamentos. Identificar-se significa abandonar, e não abandonar, os desejos amorosos. É a armadilha que a criança usa para conquistar os pais, e é preciso admitir que eles caem. O mesmo vale para as massas. Imitam o líder, carregam seu nome e repetem seus gestos. Curvam-se diante dele, mas ao mesmo tempo lançam inconscientemente uma armadilha para prendê-lo. Grandes cerimônias e demonstrações são tão eficazes quanto as ocasiões em que as multidões encantam o líder, e vice-versa. Serge Moscovici, A Era da Multidão. Tradução de J.C. Whitehouse. O sexto irmão a quem cortaram os dois lábios, príncipe dos fiéis, chamado Shakashik. Na juventude, era muito pobre. Um dia, enquanto pedia esmolas nas ruas de Bagdá, passou diante de um esplêndido palácio, cujos portões exibiam uma impressionante comitiva de atendentes. Ao perguntar, meu irmão foi informado de texto principal, cuja experiência jornalística estava em outro campo.
Em seu primeiro encontro com Adams, ele enviou sinais contraditórios. Foi amigável com ela, mas insinuou também outro tipo de interesse. Então, após plantar uma dúvida na mente dela, passou a imitá-la. Cedia a cada humor dela, recuando sempre que ela se queixava. Indulgir com uma pessoa é uma forma de entrar no espírito dela, deixando que ela domine por algum tempo. Talvez as investidas de Sukarno sobre Adams revelassem sua libido incontrolável, ou talvez fossem ainda mais astutas. Ele tinha a reputação de um Dom Juan. Não se aproximar dela teria ferido os sentimentos dela. E Sukarno foi inteligente o suficiente para dar a cada uma de suas 4 esposas a impressão de que ela era sua favorita. Desta vez, ele foi além. Entrou no espírito dela, adotando seu jeito casual, tornando-se levemente mais feminino ao usar a cor dos cabelos dela. O resultado foi que ela decidiu que ele não era o que esperava nem temia. Ele não era ameaçador de forma alguma. Afinal, era ela quem estava no controle. O que Adams não percebeu foi que, uma vez abaixadas as defesas dela, ela não notou o quanto ele havia envolvido as emoções dela. Ela não o havia encantado. Ele a havia encantado a ela. O que ele queria, ao fim de tudo, era o que conseguiu. Uma memória pessoal escrita por uma estrangeira simpática, que deu ao mundo um retrato bastante cativante de um homem que muitos viam com desconfiança. De todas as táticas de sedução, entrar no espírito de alguém é talvez a mais diabólica de todas. Faz com que suas vítimas sintam que são elas que estão seduzindo você. O fato de você as indulgir, imitar, entrar no espírito delas, sugere que você está sob o feitiço delas. Você não é um sedutor perigoso, mas alguém dócil e inofensivo. A atenção que você lhes dedica é inebriante, pois ao espelhá-las, tudo o que veem e ouvem de você reflete o próprio ego e os gostos delas. Que impulso à vaidade delas! Tudo isso prepara a sedução, a série de manobras que inverterão a dinâmica. Uma vez baixadas as defesas delas, estarão abertas à sua influência sutil. Em breve, você começará a conduzir a dança, e sem sequer notar a mudança, elas se verão entrando no seu espírito. Este é o desfecho. As mulheres não se sentem à vontade a não ser com aqueles que se arriscam com elas e entram no espírito delas. Ninon de L'Enclos. Chaves da sedução. Uma das grandes fontes de frustração em nossas vidas é a teimosia das outras pessoas. Quão difícil é alcançá-las, fazê-las ver as coisas do nosso jeito. Temos frequentemente a impressão de que, quando parecem nos ouvir e concordar conosco, tudo é apenas superficial. No instante em que nos afastamos, voltam às suas próprias ideias. Passamos a vida lutando contra. Textolateral, que a casa pertencia a um membro da rica e poderosa família dos Barmecidas. Shakashik aproximou-se dos porteiros e pediu esmolas. Artre, disseram eles, e nosso mestre dar-lhe-á tudo o que desejar. Meu irmão entrou no amplo vestíbulo e dirigiu-se a uma espaçosa sala de piso de mármore, enfeitada com tapeçarias e com vista para um belo jardim. Ele parou, confuso por um instante, sem saber para onde ir. E então avançou até o fim do salão. Ali, entre as almofadas, estava um belo homem idoso. E meu irmão reconheceu nele o dono da casa. O que posso fazer por você, meu amigo? Perguntou o velho, levantando-se para recebê-lo. Quando Shakashik respondeu que era um mendigo faminto, o velho demonstrou profunda compaixão e, rasgando suas roupas finas, exclamou: É possível que haja alguém tão faminto numa cidade onde eu moro? É uma vergonha que eu não possa suportar. Então confortou meu irmão, dizendo: Insisto que fique comigo e participe do meu jantar. Com isso, o dono da casa bateu as palmas e chamou um dos escravos. Tragam a bacia e a jarra. E disse ao meu irmão: Chegue, meu amigo, e lave as mãos. Shakashik quis fazê-lo, mas não viu nem bacia nem jarra. Ficou perplexo ao ver o anfitrião fazer gestos como se estivesse derramando água sobre as mãos dele. Contra as pessoas, como se elas fossem paredes de pedra! Mas em vez de se queixar de quão mal compreendido ou ignorado você é, por que não tentar algo diferente? Em vez de ver os outros como hostis ou indiferentes, em vez de tentar descobrir por que agem daquela forma,
Olhe para eles através dos olhos de um sedutor. O caminho para atrair as pessoas para fora de sua naturalidade, teimosia e do egocentrismo delas é entrar no espírito delas. Todos nós somos narcisistas. Quando éramos crianças, nosso narcisismo era físico. Nos interessávamos por nossa própria imagem, nosso próprio corpo, como se fosse um ser separado. À medida que crescemos, nosso narcisismo se torna mais psicológico. Absorvemo-nos em nossos próprios gostos, opiniões e experiências. Uma casca dura se forma ao nosso redor. Paradoxalmente, o caminho para fazer as pessoas saírem dessa casca é se tornar mais parecido com elas. Na verdade, uma espécie de imagem refletida delas. Você não precisa passar dias estudando a mente delas. Basta se ajustar ao humor delas, se adaptar aos gostos delas, brincar junto com tudo que elas enviarem a você. Ao fazer isso, você reduz a defesa natural delas. A autoestima delas não se sente ameaçada por seus hábitos estranhos ou diferentes. As pessoas amam-se a si mesmas, mas o que mais amam é ver suas ideias e gostos refletidos em outra pessoa. Isso as valida. A insegurança delas diminui. Hipnotizadas pela imagem refletida que você apresenta, elas relaxam. Agora que a parede interna delas caiu, você pode aos poucos puxá-las para fora e, eventualmente, inverter a dinâmica. Uma vez abertas a você, torna-se fácil contaminá-las com seus próprios humores e sentimentos. Entrar no espírito de outra pessoa é uma espécie de hipnose. É a forma mais insidiosa e eficaz de persuasão que existe. No romance chinês do século XVIII. O sonho do pavilhão vermelho. Todas as jovens da próspera casa de Tia estão apaixonadas pelo leviano Pao Yu. Ele é certamente bonito, mas o que o torna irresistível é sua habilidade incomum de entrar no espírito de uma jovem. Pao Yu passou a juventude rodeado de moças, cuja companhia sempre preferiu. Como resultado, ele nunca parece ameaçador ou agressivo. Tem livre acesso aos aposentos das moças. Elas o veem por toda parte, e quanto mais o veem, mais caem sob seu feitiço. Não é que Pao Yu seja feminino, ele continua sendo um homem, mas alguém que pode ser mais ou menos masculino conforme a situação exija. Sua familiaridade com as jovens lhe permite a flexibilidade de entrar no espírito delas. Isso é uma grande vantagem. A diferença entre os sexos é o que torna o amor e a sedução possíveis, mas também envolve um elemento de medo e desconfiança. Uma mulher pode temer agressão e violência masculinas. Um homem frequentemente não consegue penetrar o espírito de uma mulher, e assim ela permanece estranha e ameaçadora. Os maiores sedutores da história, de Casanova a John F. Kennedy, cresceram rodeados de mulheres e possuíam um toque de feminilidade. O filósofo Søren Kierkegaard, em seu romance Diário de um Sedutor, recomenda passar mais tempo com o sexo oposto, conhecer o inimigo e suas fraquezas, para que você possa transformar esse conhecimento em vantagem. Ninon de Lenclos, uma das maiores sedutoras que já existiram, possuía qualidades definitivamente masculinas. Ela conseguia impressionar um homem com sua intensidade. Textolatero, que é um vaso invisível, e a secava com uma toalha invisível. Quando terminou, chamou em voz alta os atendentes. Tragam a mesa! Numerosos servos corriam para dentro e para fora do salão, como se estivessem preparando uma refeição. Meu irmão ainda não via nada. O anfitrião o convidou a sentar-se à mesa imaginária, dizendo: honre-me comendo desta carne. O velho homem movia as mãos como se estivesse servindo pratos invisíveis e também mexia os queixos e os lábios como se estivesse comendo. Então disse a Shakashik: coma à vontade, meu amigo, pois deve estar faminto. Meu irmão começou a mover os queixos, a mastigar e engolir como se estivesse comendo, enquanto o velho ainda o incentivava, dizendo: coma, meu amigo, e note a excelência deste pão e de sua brancura. Este homem, pensou Shakashik, deve ser dado a piada sem sentido. Então disse: é o pão mais branco que já vi, e nunca provei um que se assemelhe a ele em toda a minha vida. Este pão, disse o anfitrião, foi assado por uma escrava que comprei por 5.000 dinares. Então chamou um de seus escravos. Tragam a tigela de carne, e que haja fartura nela. Em seguida, o anfitrião moveu os dedos como se pegasse uma colher de uma travessa imaginária e colocou uma porção na boca do meu irmão. O velho continuou a engrandecer as qualidades dos diversos pratos, enquanto meu irmão, que estava faminto, sentiu tanta fome que teria morrido de bom grado.
Textile Principal, agudeza filosófica, e o encantava ao parecer compartilhar seu interesse por política e guerra. Muitos homens primeiro formavam amizades profundas com ela, para depois se apaixonarem perdidamente. O elemento masculino em uma mulher é reconfortante para os homens. Para um homem, a estranheza de uma mulher pode gerar frustração e até hostilidade. Ele pode ser atraído por um encontro sexual, mas o encanto duradouro não pode ser criado sem uma sedução mental que o acompanhe. A chave é entrar no espírito dele. Os homens frequentemente são seduzidos pelo elemento masculino no comportamento ou no caráter de uma mulher. No romance Clarissa, de Samuel Richardson, a jovem e devota Clarissa Harlow é cortejada pelo notório libertino Lovelace. Clarissa conhece a reputação de Lovelace, mas na maior parte do tempo ele não age como ela esperava. É educado, parece um pouco triste e confuso. Em certo momento, ela descobre que ele fez uma ação nobre e caridosa para uma família em dificuldades. Deu dinheiro ao pai, ajudou a filha do homem a se casar e lhes deu conselhos sensatos. Por fim, Lovelace confessa a Clarissa o que ela suspeitava. Deseja se arrepender e mudar de vida. As cartas dele para ela são emocionais, quase religiosas em sua paixão. Talvez ela seja a pessoa que o guiará à retidão? Mas é claro que Lovelace a aprisionou. Ele usa a tática de espelhar os gostos dela, e neste caso, a espiritualidade dela. Quando ela baixa a guarda, quando acredita que pode reformá-lo, está perdida. Agora ele pode, aos poucos, insinuar seu próprio espírito nas cartas e nos encontros com ela. Lembre-se, a palavra-chave é espírito, e é precisamente aí que se deve mirar. Ao parecer refletir os valores espirituais de alguém, você parece estabelecer uma harmonia profunda entre os dois, que depois pode ser transferida para o plano físico. Quando Josephine Baker se mudou para Paris, em 1925, como parte de uma revista inteiramente composta por negros, seu exotismo a tornou uma sensação imediata. Mas os franceses eram notoriamente inconstantes, e Baker percebeu que o interesse deles por ela desapareceria rapidamente se ela não fizesse algo para mudar isso. Para seduzi-los de vez, ela entrou no espírito deles. Aprendeu francês e começou a cantar na língua. Passou a se vestir e a agir como uma elegante dama francesa, como se preferisse o modo de vida francês ao americano. Os países são como as pessoas. Têm grandes inseguranças e se sentem ameaçados por costumes diferentes. Frequentemente, é muito sedutor para um povo ver um estrangeiro adotar seus costumes. Benjamin Disraeli nasceu e viveu toda a vida na Inglaterra, mas era judeu de nascimento e possuía traços exóticos. A província inglesa o considerava um estrangeiro. No entanto, seus modos e gostos eram mais ingleses do que os de muitos ingleses, e foi justamente isso que o tornou charmoso, ao ponto de se tornar líder do Partido Conservador. Seja você um estrangeiro, tire proveito disso. Brinque com sua natureza diferente de tal forma a mostrar ao grupo quando você prefere os gostos e os costumes deles aos seus próprios. Em 1752, o notório libertino Saltykov determinou ser o primeiro homem na corte russa a seduzir a grã-duquesa de 23 anos, a futura imperatriz Catarina a Grande. E ele sabia que ela era solitária. O marido, Pedro, a ignorava, assim como muitos dos outros cortesãos. E, no entanto, o texto lateral por um pedaço de pão de cevada. Já provou algo mais delicioso do que isto? Perguntou o velho homem. Nunca, de fato, respondeu Shakashik. Coma à vontade, então, disse o anfitrião. E não sinta vergonha. Agradeço-lhe, senhor, respondeu Shakashik, mas já estou saciado. Pouco depois, o velho bateu as palmas e gritou. Tragam o vinho! Senhor, disse Shakashik, sua generosidade me oprime. Ele ergueu a taça invisível aos lábios e fez como se a esvaziasse de um gole. Saúde e alegria! Exclamou o velho, fingindo servir-se de vinho e bebê-lo. Em seguida, estendeu outra taça ao hóspede, e ambos continuaram a representar até que Shakashik, fingindo estar bêbado, começou a balançar a cabeça de um lado para o outro. Então, aproveitando que o anfitrião não percebia, ergueu o braço tão alto que a manga de sua túnica ficou visível, e deu-lhe um golpe no pescoço, que fez o salão ecoar com o som. E seguiu-se um segundo golpe. O velho levantou-se, furioso, e gritou. O que está fazendo, criatura maldita? Senhor, respondeu meu irmão, recebeu seu humilde escravo em sua casa e o encheu de generosidade.
Matou a fome dele com os pratos mais deliciosos e saciou sua sede com os vinhos mais fortes. Mas, ao fazê-lo, esqueceu-se de seus modos. Você é tão nobre, Senhor, que Texto principal perdoará certamente sua ofensa. Os obstáculos eram imensos. Ela era espionada dia e noite. Mesmo assim, Saltykov conseguiu aproximar-se da jovem e penetrar em seu círculo, que era demasiado restrito. Por fim, ficou a sós com ela e deixou claro quanto compreendia sua solidão, o quanto detestava o marido dela e o quanto compartilhava do interesse dela pelas novas ideias que varriam a Europa. Em breve, conseguiu marcar novos encontros, nas ocasiões em que lhe deu a impressão de que, quando estava com ela, nada mais no mundo importava. Catarina apaixonou-se profundamente por ele, e ele foi, de fato, seu primeiro amante. Saltykov havia entrado no espírito dela. Quando você espelha as pessoas, concentra nelas uma atenção intensa. Elas percebem o esforço que você faz e acham-no lisonjeiro. É evidente que você as escolheu, destacando-as das demais. Parece não haver mais nada em sua vida além delas. Seus humores, seus gostos, seu espírito. Quanto mais você se concentra nelas, mais profundo é o feitiço que você lança, e mais intenso é o efeito sobre a vaidade delas. Muitos de nós temos dificuldade em conciliar quem somos com quem desejamos ser. Ficamos desapontados por termos comprometido nossos ideais de juventude, e ainda nos imaginamos como aquela pessoa que tanto prometia, mas que as circunstâncias impediram de realizar-se. Ao espelhar alguém, não se limite a quem a pessoa se tornou. Entre no espírito da pessoa ideal que ela desejava ser. Foi assim que o escritor francês Chateaubriand se tornou um grande sedutor, apesar de sua feiura física. Quando Crecha, no final do século XVIII, o romantismo começava a se espalhar, e muitas jovens se sentiam profundamente oprimidas pela falta de romance em suas vidas. Chateaubriand reavivava a fantasia que elas tinham quando meninas, de serem arrebatadas e realizarem ideais românticos. Essa forma de entrar no espírito de alguém é talvez a mais eficaz, pois faz com que as pessoas se sintam melhor consigo mesmas. Em sua presença, elas revivem a pessoa que desejavam ter sido. Um grande amante, um herói romântico, o que quer que seja. Descubra esses ideais sufocados e espelhos, trazendo-os de volta à vida de seu alvo. Poucos resistem a tal atração. Símbolo, ou espelho do caçador. A cotovia é uma ave esquiva, difícil de capturar. No campo, o caçador coloca um espelho sobre um suporte. A cotovia pousa diante do vidro, avança e recua, fascinada pela própria imagem em movimento e pela dança de acasalamento imitativa que vê diante de si mesma. Hipnotizada, a ave perde toda a noção do que a rodeia, até que a rede do caçador a aprisiona junto ao espelho. Texto lateral. Ao ouvir essas palavras, o velho homem irrompeu em risadas e disse: Há muito tempo divirto-me com todo tipo de homens, mas nunca encontrei alguém que tivesse a paciência ou o bom senso de entrar no meu humor, como você fez. Agora eu o perdoo e lhe peço que jante e beba comigo enquanto viver. Então o velho homem ordenou aos atendentes que servissem todos os pratos que haviam sido imaginados. E quando ele e meu irmão terminaram de comer, encheram de vinho os copos que faltavam no salão de banquetes, onde belas jovens cantavam e tocavam música. O velho Barmecida vestiu Chakashik com um manto de honra e fez dele seu companheiro constante. O Conto de Chakashik, o sexto irmão barbeiro. Contos das Mil e Uma Noites. Tradução de Ney J. Dawood. Reversão. Em 1897, em Berlim, o poeta Rainer Maria Rilke, cuja reputação viria a conquistar o mundo, conheceu Lu Andrea Salomé, escritora e beldade de origem russa, famosa por ter partido o coração de Nietzsche. Ela era a queridinha dos intelectuais de Berlim. Rilke, com 22 anos, apaixonou-se perdidamente por ela, que tinha 36. Ele inundou de cartas de amor, revelando que havia lido todos os seus livros e conhecia intimamente seus gostos. Os dois tornaram-se amigos. Em breve,
Ela passava a editar sua poesia, e ele pendia de cada palavra que ela dizia. Salomé sentiu-se lisonjeada por Hilke espelhar seu espírito, encantada pela intensa atenção que ele lhe dedicava, e a comunhão espiritual que os unia começou a crescer. Ela tornou-se sua amante, mas ela se preocupava com o futuro dele. Era difícil viver da poesia, e ela o incentivou a aprender sua língua nativa, o russo, e a se tornar tradutor. Ele seguiu seus conselhos com tanto entusiasmo que em poucos meses já falava russo. Viajaram juntos pela Rússia, e Hilke ficou impressionado com tudo o que viu: o povo, os costumes populares, a arte, a arquitetura. De volta a Berlim, transformou seus aposentos numa espécie de santuário à Rússia. Passou a usar blusas camponesas russas e a salpicar a conversa com frases em russo. Com o tempo, o encanto de seu espelhamento esmoreceu. No início, Salomé havia se sentido lisonjeada por ele compartilhar seus interesses com tanta intensidade, mas agora via nisso algo diferente. Ele parecia não ter identidade própria. Tornara-se dependente dela para manter a própria autoestima. Tudo aquilo era excessivamente subserviente. Em 1899, para seu grande desalento, ela terminou a relação. A lição é simples. Entrar no espírito de alguém deve ser uma tática, um meio de submetê-lo ao seu feitiço. Não se pode ser uma esponja, apenas absorvendo os humores do outro. Se espelhar alguém por tempo demais, essa pessoa o verá por inteiro e sentirá repulsa. Por baixo da semelhança que você faz com que ela veja, é preciso manter uma forte noção de sua própria identidade. Quando chegar o momento, você deve conduzir a pessoa ao seu espírito. Não pode viver permanentemente no terreno dela. Portanto, nunca leve o espelhamento ao extremo. Ele só é útil na primeira fase da sedução. Em algum momento, a dinâmica precisa ser revertida. Textolátero. Esse desejo de ser um duplo do outro sexo, que se assemelha a nós e ao mesmo tempo é outro, é o desejo de uma criatura que continua a ser ela mesma, enquanto possui as imaginações do outro. Encontramos traços disso até nas circunstâncias mais banais do amor, na atração ligada a qualquer mudança, qualquer disfarce, e na repetição de si mesmo na união com o outro. As grandes paixões estão todas ligadas ao fato de que um ser imagina ver seu segredo mais íntimo revelado aos olhos do outro, por trás de uma cortina. Robert Musil, citado em Denis de Rougemont, O Amor e o Ocidente. Tradução de Richard Howard.